Pode começar. Então, na ação penal 502, 76, 85, 35, depoimento do senhor Eduardo Costa Vaz Musa. Senhor Musa, o senhor foi chamado nesse processo como testemunha. Na condição de testemunha, o senhor tem um compromisso com a justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Certo. Eu vou advertir o senhor que se o senhor faltar com a verdade, o senhor fica sujeito a um processo criminal, certo? Certo. Também é sabido, senhor Musa, que o senhor fez um acordo de colaboração com o Ministério Público Federal, através do qual o senhor se comprometeu a confessar os seus crimes, a pagar a indenização e principalmente dizer sempre a verdade perante a justiça. É isso mesmo? Sim. Então, por conta também desse acordo, senhor Musa, eu vou dizer que o senhor tem esse compromisso. Se o senhor quebrar esse compromisso, o senhor perde o seu acordo, certo? Certo. Ou o Ministério Público. Obrigado, excelência. Boa tarde, senhor Musa. Tudo Boa bem? tarde. Bem. O senhor tem conhecimento da existência de um grupo criminoso estável e permanente dentro da área internacional da Petrobras com o objetivo de ganhar vantagem devida de contratos daquela área? Doutor, eu não chamaria assim um crime de um grupo criminoso. Quer dizer, eu tenho conhecimento de fatos que ocorreram dentro da área internacional e que foram lesivos à Petrobras com o objetivo de angariar dinheiro. Mas havia um grupo de pessoas que se reuniu para essa prática? O senhor chegou a mencionar, inclusive, uma planilha que lhe foi apresentada no começo de 2006? Positivo. Teve casos, incluindo o diretor da área internacional da época, com os gerentes da época, em que se reuniram e tratavam de propina dessa maneira. Em relação ao senhor João Augusto Henriques, o senhor conhece o João Augusto Henriques? Sim. O que o senhor sabe de João Augusto Henriques em relação... Ele tinha alguma relação com esse grupo da Petrobras? Com esse grupo que o senhor mencionou, não, porque ainda era, quando teve esse fato da planilha, desse grupo mais conhecido, ainda era o tempo do diretor Nestor. O João Augusto, eu tive contato, eu já conheci o João Augusto da Petrobras, nós trabalhamos juntos anteriormente, e eu voltei a reencontrá-lo na outra gestão da área internacional com o diretor Zelada. Não fazia parte desse grupo anterior. Qual que era a relação de João Augusto com o diretor Zelada? Como consta aí do meu depoimento, quer dizer, né, eles eram amigos, eles eram bastante próximos. Quando o João Augusto se aproximou, a gente foi almoçar algumas vezes juntos, nos encontramos algumas vezes, quando ele colocou que ele tinha tido bastante empenho para fazer o Zelada diretor da empresa. O senhor João Augusto tinha ligações políticas com algum partido político? Na época ele mencionou que o apoio dele era o PMDB mineiro, e que ele teria conseguido fazer o Zelada e tinha compromissos a atender. O senhor mencionou em depoimento que o seguinte, que João Henriques disse ao declarante que conseguiu emplacar Jorge Luiz Zelada para diretor internacional da Petrobras com o apoio do PMDB em Minas Gerais. Mas quem dava a palavra final era o deputado federal Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro. Nessa mesma conversa ele disse que tinha o apoio do PMDB mineiro, mas que tinha bastante influência do Eduardo Cunha nessa escolha do Zelada como diretor. O senhor João Henriques mantinha influência, falava que mantinha influência em alguma pessoa dentro da área internacional durante a gestão do senhor Zelada? Não, diretamente ele nunca disse que mantinha o controle de alguém. Quer dizer, a gente entende, por trabalhar na empresa e conhecer como é que o sistema funciona, que uma vez que ele conseguiu emplacar um diretor, ele tinha acesso a esse diretor e às pessoas que o diretor, algumas pessoas que o diretor eventualmente teria colocado em determinados cargos. O senhor, no depoimento, disse que João Henriques mantinha influência em relação a Sócrates José, assistente de Zelada indicada por Henriques, em José Carlos Amigo, gerente da área internacional da Petrobras para a América Latina, e no próprio Jorge Luiz Zelada, que foi indicado por João Henriques. Confio. Sem mais, excelência. Na ordem da mesa já que mudou, então... Assistente. Desculpa. Assistente que você tem perguntas? Na ordem da mesa que... Sem perguntas. Sim? Sem perguntas. Perguntas?
Boa tarde. Boa Indagado tarde. pelo Ministério Público, o senhor fez uma distinção acerca do grupo criminoso entre o período de Nestor Cerveró e depois da entrada de Jorge Zelado. O senhor poderia explicar? A diferença que eu assinalei foi que, primeiro, na época do Cerveró, foi a época que eu trabalhei mais na área internacional. O diretor Zelada assumiu, acho que abril, março, um ano que eu saí no final do ano da companhia. Então eu tive pouco convívio com o grupo do Zelada. Com relação à administração do Nestor Cerveró, eu participei mais ativamente da construção de determinados contratos, de determinadas negociações, que eu poderia afirmar isso. Na gestão do Zelada, a única participação minha foi na contratação da sonda Vantage, que é um pouco diferente. Eu acredito que, vamos dizer, o procedimento dos grupos eram muito semelhantes, quer dizer, eram dar vantagens a algumas empresas ou contratar determinadas empresas contra o recebimento de vantagens indevidas. Em depoimento prestado no caso Chaim, eu vou tentar repetir as palavras do senhor. O senhor disse que na gestão de Nestor Cerveró a corrupção era em grupo e na gestão de Jorge Zelada ela seria individual. O senhor confirma? Eu confirmo, porque na gestão do Nestor eu conheci o grupo. Na gestão do Zelada eu só trabalhei com o João Augusto e o Hamilton Padilha. Então, se separar um grupo, eu nunca tive negócios ou contatos, por exemplo, com Sócrates ou com um amigo. O único contato que eu tive foi com esse negócio da Vantage, com o João Augusto e com o Hamilton Padilha, além do Zelada. Sem mais, excelência. Sim, excelência. Boa tarde. Boa tarde. Eu gostaria de saber se o senhor já realizou algum negócio ilícito com o senhor João Augusto Rezende? Além de almoço? Vamos dizer, eu não sei no peso da lei, mas esses almoços, esses encontros com o João Augusto eram para tratar de negócios ilícitos da Petrobras. Eu não recebi nenhum benefício dele diretamente. Ele indicou o Hamilton Padilha que me procuraria para fazer esses acertos e foi com o Hamilton Padilha que foi feito. Mas em todos esses meus encontros com o João Augusto, tanto em almoço como em café, era para tratarmos de assuntos da contratação da sonda Vantage. E em algum momento participou outra pessoa que pudesse comprovar isso? Que eu me lembre, não. Só o senhor e ele? Sim. Então o senhor não tem como comprovar nada do que está falando? Como não tem como comprovar muitas das coisas que eu disse em meus depoimentos, que foram frutos dessa vivência. Ok. Essa influência do senhor João Augusto Henriques, o qual o Ministério Público Federal ela é tipificada no Código Penal, o que isso significa efetivamente? Senhor, excelência, eu protesto. Isso aí é uma valoração subjetiva da testemunha. Não, eu não sou advogado, não sei o que não conheço o Código Penal. Tem que reformular. Testemunha depois sobre Não, fatos. é porque foi questionado, com data vénia, mas a influência do senhor João Augusto sobre o diretor internacional. O que isso significa? O que ele falou para o senhor exatamente? Que ele falou que ele influenciava as decisões do senhor Zelada de alguma forma? Sim, isso é muito claro. O diretor da Petrobras, desde que uma certa época que eu passei a entender o funcionamento da empresa, ele sempre foi uma postulação política. Você teria que ter apoio político para virar diretor da Petrobras. E quem apoiava, ou o intermediário que tinha esse contato com um grupo político que apoiava para fazer o diretor, era a troco de benefícios, era querendo algum tipo de benefício. Poderia não ser só vantagem financeira, mas sem dúvida era benefício. Então, quando o João Augusto conversa comigo, sabendo que nós somos da Petrobras, que ele já tinha tido a Petrobras, quando ele diz que, nesta conversa, que não pode ser comprovada porque não tinha gravação, que ele havia feito Zelada diretor da Petrobras com apoio do Petrobras, fica explicitamente subentendido que ele fez isso para conseguir algum tipo de apoio, de vantagem. E que ele que colocou o Zelada diretor. Acho que isso é claro. Subentende-se porque geralmente se mede os outros pelo próprio método. Mas é apenas isso, excelência. Sem mais perguntas. As indagações do juiz aqui muito rapidamente. O senhor já respondeu isso em outros processos, mas para ficar mais claro, os períodos que o senhor trabalhou na diretoria internacional?
Foi de 2006, né, de junho de 2006 a janeiro de 2009. O cargo que o senhor ocupava? Gerente geral da PIM. E o senhor trabalhou, o senhor já respondeu isso, mas o senhor trabalhou subordinado ao diretor Nestor Severo e depois ao diretor Zelada? De segundo nível, né? Eu sou gerente geral, tinha um gerente executivo antes. E nesse período que o senhor trabalhou, nas duas diretorias, houve recebimento da sua parte de propinas? Sim. Em um contrato, mais de um contrato? Em mais de um contrato, conforme declarado. Outros membros dessa diretoria internacional, outros gerentes, os próprios diretores também recebiam? Sim. O senhor mencionou no seu depoimento, agora quando eu respondi essa questão, que o senhor João Henrique teria dito ao senhor que ele teria compromissos a atender? Foi essa expressão que o senhor utilizou? Que eu me lembro, sim. Quando ele disse que ele melhor esclareceu o que seriam esses compromissos? O que eu entendi é que, como ele tinha o apoio do PMDB mineiro para ajudá-lo junto aos ministros necessários para fazer o diretor, que ele tinha se comprometido em mandar algum tipo de recurso para esses deputados, Mas ele falou isso ou o senhor entendeu isso a partir da expressão compromissos a atender? Entendi isso a partir da expressão compromissos a atender. Essas propinas que foram pagas nesses períodos, o senhor tinha conhecimento que parte disso era direcionada a agentes políticos ou partidos políticos? Tinha, baseado nessa conversa. Nessa conversa ou somente nessa conversa? Não, estou falando no caso específico da Vantage. No caso anterior, nos anteriores não, era específico, era explícito. Era uma prática, então? Era uma prática. Aqui esse caso envolve especificamente a aquisição de um posto de petróleo em Benim pela Petrobras. O senhor não participou disso? Não, pelo que eu pude ler na peça, isso foi em 2010, eu já não estava mais nem na Petrobras. Nesse caso da Vantage, que o senhor mencionou, esse é um caso de outro processo, mas já foi julgado, esse o senhor recebeu especificamente propinas? Sim. Mas pelo que o senhor disse, o pagador foi o senhor Hamilton Padilha? Sim. Que intermediou uma negociação com a Petrobras, com a Vantage, isso? Sim, ele representou a Vantage nessa negociação. E foi somente o senhor que recebeu propina nesse caso ou outras pessoas também? Medido por ele, outras pessoas também. Da Petrobras? Da Petrobras. Inclusive o senhor Zelada? Inclusive o senhor Zelada. Tá bom, essa questão. Questões do juízo. Então eu declaro encerrado o depoimento do senhor Eduardo Musa.